Absolutamente todo mundo gosta de ouvir piadas em filmes, não é mesmo? E quando essas piadas são mais adultas ou possuem um sentido muito mais pesado, às vezes é ainda mais engraçado. Por exemplo, em O Gato de Botas 2, a gente vê um momento bem adulto no filme, que é quando a Cachinhos Dourados começa a discutir com seu irmão urso e ele chama ela de Cinderela Fajuta. E ela responde que ele é um monte de coisas horríveis e termina dizendo que ele é melequento. Só que na dublagem original, na verdade ela diz que é cheio de dingleberries. Slow thinking, no reading, Lyme disease, flea-ridden, dingleberry bear. Boom! I haven't got dingleberries. No, you do. You do have them. E essa palavra tem alguns significados, dentre eles uma pessoa estúpida e desprezível, mas também significa outra coisa muito mais pesada, que só adultos podem entender, que está relacionado a, como eu posso dizer, a ter pedaços de cocô presos no cabelo do bumbum. Se tratando de animais peludos como ursos, infelizmente essa é uma realidade, mas a gíria não foi criada para ursos, e sim para pessoas. E isso pode acontecer com adultos, já que na puberdade cresce pelos em todas as partes do corpo. Nessa, Cachinhos Dourados pegou bastante pesado com seu irmão. E esse foi só um dos momentos adultos em filmes animados lançados recentemente que você vai ficar sabendo agora. Então pega a pipoca e vem comigo, que tá começando mais um Teen Videos. Realmente, Elementos é mais um dos filmes infantis com piadas adultas da Disney. Além daquela que a gente já falou envolvendo Faísca e Gota, no final do filme temos alguns indícios de como Brasa e Fagulha ainda estão em plena atividade. Se é que você me entende. Quando o casal principal tá prestes a embarcar em sua viagem, Brasa diz que não existem problemas em ela cuidar da sua nova vida, porque assim eles vão ter mais tempo pra... você sabe. E na verdade o Coroa não tá brincando, já que nas cenas dos créditos a gente pode ver que eles colocaram em prática exatamente o que eles falaram no cais quando estavam se despedindo da filha. Na verdade, parece que quem mais queria que a Faísca viajasse era a própria Fagulha, já que é ela quem ataca o Brasa. Your mother and I will be here, now with more time for hanky-panky. Chute. Liga dos Super Pets é um filme recente que foi lançado em 2022 e trouxe os pets dos super-heróis da Liga da Justiça em um filme só pra eles. E lá a gente tem uma piada que ao mesmo tempo é uma referência e que só alguns adultos entenderam melhor. Em uma determinada cena a gente vê que o Baticão tá fazendo xixi. E demora bastante. Então o cão do Superman pergunta quanto ele vai demorar. No decorrer da conversa, o Baticão fala que bebe bastante água no bebedouro para cães que existe na mansão do Bruce Wayne, que é o Batman. Só que ele mesmo diz que o nome dos bebedouros são duas privadas e um bidê. Para aqueles que são muito jovens e não sabem o que é um bidê, ele na verdade é um local parecido com uma privada, só que sem tampa, que as pessoas sempre usavam e algumas ainda usam, para jogar jatos de água no meio do bumbum depois de fazer o número 2. Ou seja, o Baticão estava bebendo água contaminada dentro de um bidê. Não é uma peça que é mais encontrada na maioria dos banheiros mundo afora, por isso muitas pessoas nunca viram ou ouviram falar dele. É uma referência que com certeza os mais velhos entenderam. Sorry, you were saying something? How much did you have to drink? I had 2 toilet bowls and a bidet. O segundo filme do Gato de Botas é simplesmente espetacular, já que neles o gato precisa enfrentar não um, mas 3 inimigos diferentes. Mas nenhum deles é pior do que o João Trombeta, que é mau por simples e puro esporte, como um vilão normalmente é. Só que no final do filme ele acaba recebendo o pagamento pelos seus maus atos e acaba sendo engolido por uma espécie de lava mágica. E essa cena na verdade não é uma piada, mas sim uma referência a um filme antigo que todo mundo conhece com certeza. Marcou a história do cinema. O Exterminador do Futuro 2 de 1991. No final do filme, Arnold Schwarzenegger, que interpreta um robô, acaba também sendo tragado por lava e ele dá um legal no final. Da mesma forma que o João Trombeta também faz um sinal de legal, só que invertido. Essa é uma referência e piada ao mesmo tempo praticamente histórica. I mean, what specifically? O
Uma das cenas com duplo sentido que vemos em Elementos acontece quando Gota acaba passando pela Amber que tá deitada em frente ao escritório e a sua bolsa acaba pegando fogo. E na sequência ele diz: You're so hot. Então, parece que não é nada demais, mas no original ele fala que ela é hot. Essa expressão usada pelo Gota tem duplo sentido, porque tanto significa que ela realmente emana calor do seu corpo, já que ela é feita de fogo, como também pode significar que ela é muito sexy. Daí a reação da Faísca ser tão intensa, digamos assim. E quando o Gota percebe que falou um termo com duplo sentido sem querer, ele mesmo não tenta remediar, mas só piora a situação. A verdade é que eles ainda não tinham intimidade para aquele tipo de conversa naquele momento, o que com certeza mudou depois do casamento. E se você chegou até aqui, é porque com certeza curte trechos de bom humor nos filmes animados. Então comenta aqui embaixo, #piadas, se você quer que os filmes de animação continuem colocando esses momentos hilários em suas produções. Se você assistiu Red, Crescer é uma Fera, provavelmente sabe que a Mei Lee, a protagonista do filme, acaba se tornando um panda vermelho gigante quando tem 13 anos. E quando a gente para analisar, podemos ver que na verdade todo o filme em si é uma grande piada e uma analogia. Primeiro, a transformação do corpo que costuma acontecer normalmente na fase da adolescência, que é comum entre todas as garotas. Segundo, tá no fato de que acontece uma coisa marcante nessa fase para as meninas, que é algo que tem a ver com a cor vermelha. Exatamente a mesma cor do panda, o que fica evidente quando a Mei Lee tá no banheiro e diz que é um monstro vermelho nojento. Uma clara referência ao momento em que as garotas começam a menstruar e podem estar com medo por verem sangue saindo delas, o que é normal até o momento da menopausa, que é quando isso para de acontecer definitivamente. E na verdade, por mais que o medo possa deixar algumas delas pensarem que isso é nojento, na verdade não é, porque faz parte do ciclo humano da vida. Adultos conseguem entender isso com muito mais facilidade também. Com certeza uma dessas cenas em filmes mais recentes que não poderia ficar de fora é aquele flagra que Faísca e Gota fazem ao casal de pessoas terra, que estão dando, entre aspas, uma podadinha. Realmente não fica claro o que seria exatamente essa podada, mas pela cara de constrangimento do casal e pelas risadas que tanto Gota quanto Faísca dão depois de presenciar a cena, fica na cara que a situação realmente era de algo extremamente íntimo. Eu acho que de uma forma bem irônica e engraçada, a gente acabou de descobrir como as crianças de terra podem nascer, ou pelo menos como elas podem começar a serem geradas. Nothing weird going on here. Just a little pruning. Voltando à Liga dos Super Pets, a gente tem outra cena que com certeza é uma referência adulta que existe no filme. Uma das personagens é Merton, uma tartaruga que acaba adquirindo poderes de alta velocidade, similares aos do Flash da Liga da Justiça. E em um determinado momento ela fala um palavrão que poucas pessoas notaram, mas que o próprio filme, na sua edição original, acabou cortando. Na cena em que a própria Warner precisou dar aquela censurada básica, a Merton afirma que ela é rápida agora, mas que ela ainda continua cega e que a vista dela é uma... E vemos que a porta bate e não ouvimos mais ela completando a frase, que a gente sabe muito bem o que ela disse, não é? Update! I'm fast now, but I can't see. Um dos mais novos personagens introduzidos no universo do Shrek e do Gato de Botas que todo mundo gostou, sem dúvidas é o Perito. Mas a história desse cãozinho que só quer fazer amigos e que até mesmo se disfarça de gato pra isso, é muito mais pesada do que imagina. Ele conta como se fosse uma brincadeira para Kitty e o gato em um determinado momento do filme, onde ele conta que seus irmãos sempre brincavam de pique-esconde com ele. Só que à medida que ele fala, tanto o Gato de Botas como a Kitty percebem que na verdade eles estavam tentando se livrar dele para que ele não os encontrassem mais. Só que ele era muito bobo para entender. E disse que a última brincadeira que eles fizeram foi colocá-lo ainda filhote dentro de uma meia e amarraram em uma pedra para jogar no rio. O detalhe é que o Perito era tão bobo que acredita que tudo não passava de uma brincadeira entre seus irmãos e ele, quando na verdade essa foi uma tentativa de assassinato por parte dos irmãos. Inclusive aquela mesma meia onde eles o colocaram ainda é a roupa que ele usa até os dias de hoje.
Essa com certeza é uma história bem pesada. Outra cena que tem um pequeno teor de conteúdo adulto no filme Elementos é uma que acontece no momento em que Gota e Faísca se veem pela primeira vez no porão da loja do pai da Moça de Fogo. Quando Gota se levanta depois de ir parar lá acidentalmente, a gente vê que o personagem tá com um shape totalmente marombada. E o detalhe que poucas pessoas notaram é que não só a parte de cima tá musculosa, mas também os glúteos do inspetor também estão. E nesse momento a gente pode ver que a Faísca olha exatamente para eles. Então esse sem dúvidas é um dos momentos adultos do filme que passou despercebido pela maioria, mas que foi colocado lá propositalmente pela equipe de produção com toda certeza. Pessoal, essas foram as piadas adultas que encontramos em filmes recentes de animação para te mostrar agora. Algumas sujas, literalmente, como a do Baticão. Outras nem tanto, mas com certeza foram divertidas. E para você não parar de se divertir agora, pode escolher um desses vídeos que a gente está deixando aqui para você. Eu fiquei sabendo que esse primeiro tá bem legal, dá uma olhada.